Bom, há umas 3 semanas atrás, né, em alguns vídeos que eu gravei aqui no canal, eu disse para vocês, e vocês podem entrar aí no meu canal para conferir o Mensageiro da Graça, né? Mensageiro da Graça, você pode entrar aí no nosso canal, inclusive se inscrever, né? Que o Macedo, toda vez que ele se vê acuado por suas próprias mentiras e pelos próprios problemas que ele e a sua cúpula causam no Brasil e no mundo, como é o caso da África agora, particularmente lá em Angola, então quando ele está encurralado, ele começa o quê? A tocar o terror. Quando ele vê que as mentiras, as falcatruas dele estão sendo descobertas, estão sendo jogadas no ventilador, ele começa a amaldiçoar as pessoas, começa a falar de inferno, de diabo, de morte eterna, de Satanás. Isso para apavorar principalmente os membros, os jovens, os obreiros, os evangelistas, o povo da igreja. Para que o povo não deem ouvidos à verdade, não deem ouvidos àqueles que estão anunciando a verdade e estão sendo massacrados por eles. E naturalmente o povo entra nessa, porque a gente tem que compreender que essas pessoas estão aí 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos, 40 anos aí, com a sua mente totalmente cauterizada, né? E dominada por eles, principalmente por ele, né? Pelo Macedo, né? E isso não só na Enlude, mas em todo o sistema religioso evangélico. Quando eles percebem que os escândalos estão aparecendo, que a podridão está exalando, então eles sabem que não tem como dar explicações às pessoas, porque todas as denúncias que são feitas contra eles são verdades. E não podendo combater a verdade, né? Porque a verdade, ninguém pode contra a verdade. O que ele faz? Ele começa a falar de inferno, de diabo, de Satanás, de lago de fogo, justamente para que essas pessoas pensem assim, não, tudo isso é verdade. Olha o pensamento da pessoa que tem a mente cauterizada. Tudo isso é verdade, ou pode ser verdade, mas eu vou para onde? Eu não vou sair daqui, porque se eu sair daqui eu vou para o lago de fogo, eu vou para o inferno, vai acontecer isso e aquilo outro comigo. E a pessoa ela vai aceitando viver nessa vida, seguindo a homens maus, enganadores, desviados da verdade, achando que não tem vida fora desse sistema religioso, né? Muito pelo contrário, quanto mais tempo você ficar aí dentro do sistema religioso, seja ele qual for, você vai sofrer, você só tem a sofrer, e não só eles serem envergonhados, você também passa vergonha, juntamente aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus vizinhos, e até mesmo aquelas pessoas que você diz que é do mundo, que são pessoas perdidas, como eles lhe ensinam, que é o contrário. Essas pessoas que estão fora de dentro desse sistema religioso, elas estão com a consciência muito mais limpa e muito mais pura do que você que está aí dentro. Você que está cúmplice das obras das trevas, você que está vendo a realidade na sua frente, né? E ele faz isso há 50 anos, ele sabe como fazer. Já se levantaram outras verdades, né? Mas na época, há alguns anos atrás, não havia internet, não havia nada. Eles desmoralizavam, denegriam a imagem das pessoas que não queriam mais se submeter a ele. Quando a pessoa sai, eles começam a denegrir a imagem das pessoas, chamar as pessoas de caídos, de endemoniados, dizem que as pessoas fez isso, fez aquilo, justamente para que você que continua aí dentro se afaste
afaste dessas pessoas. Por que que eles querem que você se afaste dessas pessoas? Para que você não venha tomar conhecimento, saber daquela pessoa. Vem cá, o que que aconteceu? Né? Então, para que você não venha tomar conhecimento da verdade, para que você não venha ouvir aquela pessoa, não venha ouvir o lado daquela pessoa. Coisas, talvez aquela pessoa vai falar para você coisas que está acontecendo com você mesmo. Então, eles tentam isolar aquela pessoa, destruir aquela pessoa totalmente, para que aquela pessoa não tenha voz, não tenha como se defender. Só que hoje ele não consegue mais fazer isso, porque hoje a pessoa abre um vídeo, abre um canal na internet e mostra a verdade. Então ele sempre usou essa tática. Então toda vez que ele vê um rebuliço na igreja, toda vez que um escândalo deles que estavam escondidos aparece para o mundo, o que que ele começa? A pregação que ele começa? Começa a falar de Rico e Lázaro, começa a falar de Apocalipse, começa a falar de Lago de Fogo, começa a falar que a sua alma, você vai perder a sua alma. Veja que esse tempo todo aí, umas 3 semanas, ele está falando de alma, porque você tem que cuidar da sua alma. Né? Ele fica desesperado, porque ele sabe que a única maneira de prender você aí dentro, né, é ameaçando você. Como quem diz a você: se você sair daqui de dentro, mesmo eu mentindo, mesmo eu fazendo tudo de errado que eu faço, você vai para o inferno. E é justamente ao contrário, né? Se o inferno existisse mesmo, você iria direto com ele, juntamente com ele, porque você estaria sendo cúmplice das obras das trevas. E a palavra de Deus, você ainda crê em Deus ainda? Ainda crê em Jesus? O que a palavra do Senhor Jesus diz? A palavra da graça de Deus. O que é que ela diz? Não sejas cúmplices das obras das trevas. Tá vendo? O que quer dizer não? Não é não. Ah, mas eu tenho muitos anos dentro do sistema religioso. Ah, mas eu gosto tanto deles. Eu gosto tanto dessa oração deles. É falsas orações. Não, meu amigo. Jesus diz não. Não seja cúmplices, né? Não sejais cúmplices das obras das trevas. São obras das trevas. Como é que uma pessoa que diz que crê em Jesus, que é um líder, que é isso, que é aquilo, que prega a palavra de Deus, está por aí em todos os meios de comunicação amaldiçoando as pessoas, e depois em seguida vem com a cara de pau falar de Espírito Santo, falar da fonte da vida, falar de bênção, que você seja uma fonte de bênção. Né? Como que pode sair de um lugar uma água doce e uma água salgada? Não é um verdadeiro enganador? Não é? Mas você olhando aquela aparência assim, você não diz, né? Aquela aparência frágil, parece o Papai Noel, né? Aquela coisa, mas ali está um homem mau, por trás daquilo ali está uma serpente. Então, ele sempre usou essa tática. Então, se você, por exemplo, toma conhecimento da verdade, né? E você começa a pensar, você começa a refletir, tá errado isso aí, né? Isso aí não é de Deus. Então, antes que você comece a pensar tudo isso, ele já começa a bombardear você, a atacar você, né, nessas lives aí, nesses vídeos que ele faz, na televisão, no rádio. Ele já começa a tocar o terror em você, usando o quê? A própria Bíblia, falando de Lázaro e o rico, falando de inferno, de lago de fogo, de você perder a sua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a alma dele? Engraçado que ele tá pregando pra ele mesmo, né? Que adianta ter templo de malandrão, que adianta ter mansões, carros, né? Carrões, Mercedes, times de futebol. Que é isso, irmão? Ele tem time de futebol? Tem. Patrocina aí time de futebol, procure se informar. Né? Tá ganhando o que? A alma dos jogadores? Né? Time de futebol, tá lá da Recópia lá, a Fazenda, agora vai dar milhões para as pessoas lá tirarem a roupa, fazer todo aquele show, né? Essas são as almas que eles estão ganhando com os seus dízimos e com as suas ofertas, não é? Tem um banco aqui no Rio Grande do Sul, abra aí no Google, procure aí, procure saber quem é o dono do Banco Renda. Hospitais, mansões, imóveis, helicópteros, jatos, não é avião não, jatos caríssimos, né? Apartamentos de 9 milhões de dólares, várias mansões, tá vendo?
Então, você tá aí, iludido, meu irmão. Essa é a verdade. Talvez você fica pensando, pô, mas se eu sair daqui, para onde que eu vou? Para lugar nenhum. Você vai se descontaminar de todo esse sistema religioso. Porque não adianta você sair da Enlude, do Macedo e correr pro R.R. Soares, é a mesma coisa. Não adianta você ir pro Silas Malacheia, pro Valdemiro, Pé de Feijão, pro Agenor Truque. É um pior do que o outro. Né? Então o que você tem que fazer? Então eu vou para uma igrejinha familiar. Não é uma igrejinha que não fale muito de dinheiro, mas vai lhe encher de doutrina. Você não pode guardar sábado, você tem que guardar sábado. Aí você corre pro Jeová, chega lá, você não pode doar sangue, não existe Jesus, quem é Deus é Jeová, né? Você vai entrar, a outra você vai correr pra outra, vai mandar você usar o véu. Aqui você tem que usar o véu, irmão. O outro vai mandar você vestir um paletó, andar com a Bíblia debaixo do braço. O outro vai dizer, tire a calça, vista a saia, você não pode usar batom, tem que deixar o cabelo crescer e não pode cortar o cabelo, e isso e aquilo, tudo coisa da carne. Tudo mandamentos, ensinamentos de homens. Então você fica pensando, para onde eu vou? Eu vou para católico. Então você vai chegar lá, você vai ter que adorar 1000 deuses, 1000 deusas, santa isso, santa aquilo, São Benedito, São Longuinho, São não sei quem. Você vai ter que acender vela, subir a escadaria com a cruz nas costas. Então você fica assim, para onde eu vou então? Eu vou para outra religião. Você vai chegar lá, vai ter outros deuses, outras deusas, vai ter outras coisas que você nunca viu na sua vida, né? Aí você diz, então para onde que eu vou? Para lugar nenhum, vá para onde Jesus lhe mandou você ir. Quando quiseres falar com Deus, entra no seu quarto, feche a porta do seu quarto. Por que fecha? Para ninguém te incomodar, né? E fale com Deus em secreto. Que Deus, que é o seu Pai, que te ouve em secreto, lhe responderá. Tá vendo? Essas igrejas, esses templos religiosos, essas coisas são tão importantes para Jesus que ele manda você entrar no seu quarto. Ele não diz vá para o templo de... E olha que naquela época tinha um templo, hein? E olha que naquela época tinha o templo dos fariseus, dos caras que ficavam lá lendo a Bíblia, dos principais sacerdotes. Tinha ou não tinha? Ou você não lê a Bíblia? Ou você fica comendo na mão dessa gente? Você tem que deixar de preguiça também. Você tem que começar. O apóstolo Pedro disse, examinai as escrituras. Jesus também disse isso. Examinai as escrituras, porque julgais nela ter a salvação. Né? Então, olha aí. Deus disse. Então você vê a agonia desses homens para poder arrancar as pessoas de dentro de casa em plena pandemia. Né? Saia da sua casa, você tem que vir pro altar. Que altar aquele que o pedreiro fez? Aquilo não é altar, aquilo é um picadeiro, né? E esses templos aí são verdadeiros circos, né? De mentiras, antros de perdição, né? De salteadores, antros de salteadores, né? Veja que quando Jesus disse isso, existia o templo lá, o templo estava em pé, tanto é que tinha os principais sacerdotes, aqueles mesmo que estavam envolvidos com política, com Pilatos, com César, com todo mundo que tramaram a morte do Senhor Jesus Cristo, né? Por que Jesus não disse assim, vá no templo, vá ler lá a Torá de Moisés com os principais sacerdotes? Não. E outra coisa, Jesus pregava a lei? Jesus pregava a palavra dele. Você não vê Jesus pregando lei, né? Você não vê lá no Sermão da Montanha Jesus pregando a lei de Moisés, né? A lei de Moisés era tão importante que Jesus pregava a palavra dele. Por isso que eles perguntavam a Jesus, qual que é o seu ensinamento? Qual que é a sua doutrina? Porque a de Moisés não é. Então o que você está fazendo atrás de Moisés, o Macedo te levando para a Arca da Aliança, cajado e coisas da lei? Né? Se Jesus mesmo não pregava a lei, você está seguindo a Jesus, ou está seguindo a Macedo, a Malafaia, essa gente aí? Né? Entendeu? Então você veja esses lugares, Jesus falou naquela época e está falando hoje. Por que Jesus não mandava as pessoas procurar uma religião, um templo, alguma coisa? Né? Ele disse, quando quiseres falar com Deus, com quem? Olha, quem falou isso foi o Senhor Jesus Cristo. Se é mentira dele. Aí você tem que ligar no celular dele e perguntar para ele se isso aí é verdade ou mentira. Né? Ele disse, quando quiseres falar com Deus, entra no seu quarto. Né? Aí você vê aí o
os líderes religiosos pressionando as autoridades políticas para quê? Para abrir o comércio, né? Principalmente lá no Rio, o tal do Trivela, né? O martelo Trivela, né? Tá lá no Rio pressionando, amando de quem? Amando do Macedo, para abrir os comércios no Rio, dizendo que a pandemia tá beleza, que o vírus foi embora. Eles não estão preocupados com o comércio, não estão preocupados com o povo do Rio, não estão preocupados nada, porque abrindo o comércio tem que abrir as arapucas deles, né? Esses templos religiosos dele. Por quê? Eles querem o povo ali dentro, na frente deles, porque ali é mais fácil fazer campanha, ali é mais fácil induzir as pessoas, ali pela internet fica um pouco difícil, né? Ali é mais fácil para ele lavar a mente das pessoas. E as pessoas agora, mesmo essas que frequentam aí, elas estão até com a mente mais sossegada, porque nessa pandemia aí faz tempo que as pessoas não vão para esses templos, né? E via internet eles não conseguem fazer os objetivos malignos dele. Você tem que estar ali na frente dele para ele poder hipnotizar você, usar uma das obras da carne chamada feitiçaria, hipnose coletiva, para que ele possa ativar na sua mente, quando você está ali sentado, uma coisa chamada gatilhos mentais, usar versículos isolados da Bíblia para lavar a sua mente, porque uma pessoa que fica de segunda a segunda nesses lugares, elas vão tendo a mente lavada, então ali é muito mais fácil de ele controlar o povo que está na frente dele, né? E às vezes a pessoa está em casa, está prestando atenção em outra coisa, e eles não querem isso, eles querem que, porque o sujeito que hipnotiza uma pessoa, ele tem que estar com a pessoa ali na frente dele, né? É diferente, uma pessoa está em casa vendo pelo um vídeo uma coisa, outra coisa é você estar ali para ser seduzido, então você vai estar ali parado, sentado, olhando aquilo, e ali é que o sujeito da hipnose, ele consegue hipnotizar você, né? São verdadeiros feiticeiros, essa é a agonia dele, é ali que ele consegue arrancar o seu dinheiro, é ali que ele consegue induzir você a fazer votos, campanhas, sacrifícios, dar tudo que tem, você levantar, pegar um envelope, né? Como é que eles vão pegar um envelope pela internet, né? Você vê que eles não mandam uma conta, coloque nessa conta, né? Faça isso, aquilo outro, né? Nada demais. Por exemplo, se uma pessoa é cristã verdadeiramente e ela quer ajudar, né? Ela quer ajudar na pregação, na pregação do verdadeiro evangelho, ela pode, né? Não, eu tenho condições, eu vou ajudar, né? Dá com alegria, Deus ama quem dá com alegria. Agora, não a pessoa ser uma imposição, dizer que Deus no céu está desesperado para pagar uma conta lá no Bradesco, que o cheque especial dele está estourando, né? E que se você não der dízimo, não der oferta, Deus não vai ter como pagar as contas dele, né? Usar o nome de Deus para induzir as pessoas. A pessoa que é pobrezinha fica até com pena de Deus. Meu Deus está precisando de dinheiro, né? Como Deus é meu pai, eu vou dar para ele. Só que você não dá para Deus, né? Não manda lá pro céu. Pega um astronauta e fala assim, leva lá para Deus. Não, você dá na mão deles, entendeu? Então você tem que entender, meu irmão e minha irmã, que tudo o que esses homens fazem é em função de dinheiro, né? Todas as pregações, todas, absolutamente todas, há 50 anos, de Macedo, Silas Malachi, essa gente, quando essa gente vem no rádio, na televisão, na internet, qualquer lugar, com essas falsas pregações dele, usando a palavra de Deus, por trás de toda essa palavra só existe uma coisa no final: dinheiro, dinheiro e dinheiro e poder. É só nisso que eles pensam: dinheiro, poder político, poder das comunicações, poder de domínio das massas, das pessoas, da mente das pessoas, porque é as pessoas que protege eles, são essas pessoas que ficam defendendo eles, é que protegem eles. Então ele tem que deixar essas pessoas fanatizadas, porque um dia que essas pessoas abrirem os olhos, eles não terão mais proteção, eles não terão mais votos, eles não terão como usar essas pessoas para votarem nos candidatos deles, para proteger eles, o sistema religioso deles, para que eles não vá para a cadeia.
porque eles sem poder, sem nada, a justiça põe a mão neles. Pois é, então eles usam esses deputados, essa gente aí, porque eles dizem que estão sendo perseguidos. Não, eles não estão sendo perseguidos por causa do nome de Senhor Jesus Cristo, por causa do evangelho, não, eles são perseguidos por causa das mentiras, das falcatruas, das coisas erradas que eles fazem. E quando a justiça vai em cima deles, eles correm para o povo para dizer que estão sendo perseguidos. Começa a se vitimizar. Olha, estão nos perseguindo, estão perseguindo a nossa santa igreja. Né? Tudo mentira. A polícia, a justiça, quando vai para cima deles, é por isso. É porque está vendo coisas erradas. E você, por exemplo, que é dominado por esse sistema, você vai na onda deles, e eles usam a Bíblia. Olha aqui, ó, perseguiam os apóstolos, estão nos perseguindo. Ninguém perseguiu a Pedro por causa de evasão de dívidas, nem João, nem Tiago. Ninguém perseguia eles porque estava com problema com a Polícia Federal. Ninguém perseguiam eles porque estavam fazendo evasão de divisas com malas de dinheiro, andando para cima e para baixo. Se você está andando com malas de dinheiro para cima e para baixo, seja qualquer um, seja que pastor, seja bispo, seja qualquer um, seja eu, seja você, a polícia vai em cima para saber que dinheiro é aquele, né? Pois é. Então é tudo mentira, gente. Então eles sabem que as pessoas são crianças, que não conhecem a palavra de Deus, que são idólatras deles, que são dominadas por eles. Né? E volto a dizer, você diz, irmão, então se está assim, para onde que eu vou? Então, faça o que o Senhor Jesus Cristo falou. Entra no seu quarto. Olha aí. Fecha a porta do seu quarto. Quando Jesus fala quarto, ele não está se referindo especificamente ao seu quarto. Pode ser na sua sala, pode ser no seu banheiro, pode ser no seu emprego, pode ser em qualquer lugar. Quando ele fala isso, ele está querendo dizer para você que você pode falar com Deus em qualquer lugar. Ora, se você pode falar no seu quarto, ou você pode falar no banheiro, na sala, você pode sair no quintal falar, você pode sair do outro lado da rua e conversar com Deus, você pode conversar com Deus na praça, você pode conversar com Deus em qualquer lugar. É isso que Jesus está querendo lhe dizer. Você pode conversar sentado no ônibus, sentado no seu carro, sentado no avião, você pode ir até para a lua, sentar em cima da lua e conversar com Deus. É isso que Jesus está dizendo. Ele quer dizer que Deus não está agarrado nesses templos. E ele diz que Deus que ouve em secreto vai lhe responder em secreto. Ele não mandou você ir pedir oração para bispo, para pastor, para padre, para ninguém. Ele diz quando você quiser falar com Deus. E você tá ao contrário, tá aí nas redes sociais e tudo quanto é canto aí. Ore por mim, ore por mim, ore por meu marido, ore por meu filho, ore para não sei quem. Você tá sempre pedindo, né? Vive essa vida de pedilência, pedilência que fala? Eu sou muito ruim de português, as pessoas chega a dói o ouvido, né? Mas não deixa pra lá. Então, essa coisa de pedição, né? Você sempre carente, sempre dependente deles, de corrente, de campanhas, de voto, de sacrifício. Você pensa que eles não gostam disso? Eles gostam disso, é por isso que eles não querem que você conheça o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Porque o evangelho da graça de Deus abre seus olhos, te deixa livre para você fazer isso que Jesus falou. Quando você quer falar alguma coisa com Deus, você entra no seu quarto ou não, você está na rua ali andando, você está falando com Deus. E falar com Deus, orar a Deus, não é gritaria, não. Esses gritos, né? Que esses profetas, esses falsos profetas vivem, dão pulos, né? Gritos, se jogam no chão, né? Tem até um tal de trovão aí, né? É aquele pedaço de garganta saindo de língua, saindo pra tudo. Aquela gritaria, né? Como se Deus fosse surdo. Acho que Deus fala assim, ô Miguel, ô Gabriel, algum anjo aí, me pega um fone aí que eu não tô aguentando. É tanta gritaria, olha. Deus é paz, Deus é amor, né? Ô Miguel, será que essa gente tá pensando que eu sou surdo? Né? Será que eu tô surdo e não tô sabendo? É aqueles gritos, Senhor, e mudam a voz, né? Impostam a voz, né? Senhor dos exércitos, Deus de Israel. E Deus só olhando, imagine
Você conversar com seu pai assim, né? Você chega em casa, seu pai tá lá sentado, aí você chega, aí seu pai, e aí, filho, como é que tá? Aí você, Senhor, meu pai, aí já se joga no chão para ajoelhar. Eu venho aqui para falar contigo. Aí seu pai fala, meu filho, o que está acontecendo com você? Você está com algum problema? Não, meu pai, eu te imploro. O seu pai vai falar, meu filho, para com isso. Olha, tem gente aí, olha os vizinhos ouvindo. Os vizinhos vão pensar que eu sou o quê? Um carrasco, né? Você está chorando, você está se lamuriando. Levanta daí, eu te imploro, meu pai. Oh, Deus. Já viu esses crentes que choram aí, né? Choram, né? O Valdemiro chora, que é aquelas lágrimas de crocodilo, né? O Agenor, o truque aqui, tudo choro de falsidade, né? Pra você dar o dinheiro, né? Oh, meu pai, a tua obra está sendo perseguida. Aleluia. Oh, samambaia, samambaia, siri que anda lá na praia. As pessoas ficam tudo comovidas, né? Quer dizer, pregando para a carne das pessoas, para a emoção das pessoas, e Deus está bem quietinho, só olhando, né? Ao circo, a parafernália deles, e as pessoas veem aquilo como espiritual. Olha que oração forte. Quer dizer que existe oração fraca? Tem oração fraca, média e forte? Hoje vai ter oração forte, olha. Então a outra passada foi fraca, ou foi mais ou menos, olha. Olha as loucuras que essa gente faz, olha. Tudo engano, tudo isso espírito do engano, não é espírito do diabo não, é espírito de enganação, homens maus enganadores desviados da verdade, tudo por dinheiro. É como o Silvio Santos, né? Tudo por dinheiro, pelo menos o Silvio Santos dá dinheiro, olha. Quem quer dinheiro, ele não pede, ele tá dando, né? E essa gente aí não dá nada a ninguém, tudo aquilo para fazer campanhas, para induzir as pessoas pela emoção a dar sua casa, seu carro, né? Ajude a obra de Deus. Ó, já está dizendo, se é a obra de Deus, é Deus quem ajuda ela, né? Não precisa de ajuda, né? Tanto é que não é obra de Deus que eles estão pedindo ajuda para salvar as almas. Que alma? A alma é o iate dele, que tem que pôr a gasolina lá, o avião dele, né? Pagar o condomínio deles, né? Que é caríssimo, de mansões, né? Pagar os funcionários dele, da rede Recópia, pagar o pessoal da fazenda, né? A Xuxa até outro dia aí era do diabo, tá lá, tá vendo? E são sempre assim, quando estão fazendo a vontade deles, todo mundo vira santo, né? O Lula, lá no início, antes de ser presidente, na época do Collor, ele vinha no culto, o Macedo, e dizia: gente, cuidado, porque o diabo, na mão do diabo falta um dedo. Ela dizia que o Lula era o diabo. Aí depois que o Lula virou presidente, olha ele lá junto com o Lula. Veja aí na internet dos 2 governos do Lula. O Lula passou a não ser mais o diabo, né? Era um bom presidente e realmente fez muita coisa pelo povo, né? Nada contra o Lula, nem contra Bolsonaro, nem contra ninguém. O Bolsonaro vai ter a paga dele, Lula dele, todo mundo, né? Que nós não queremos nem saber quem é de esquerda, quem é de direita, que nós somos é de Jesus, né? Tá, os crentes aí agora viraram políticos agora, né? Tem um vídeo que você tá vendo aí no nosso canal no Facebook, tem um monte aí orando no meio da rua com a bandeira de Israel, né? Mal sabe ele que o judeu não acredita em Jesus, né? Porque o próprio Deus fez isso, cegou eles, endureceu o coração deles, para que eles não creiam. Para você que é cristão, que é gentil, que está na nova aliança, creia, e eles fiquem com ciúmes de você. E diz assim: olha o Deus que nós desprezamos, né? O Deus que nos escolheu, nós desprezamos. E olha esse brasileiro, olha esse argentino, olha esse americano, ele crê em Jesus, né? Na graça, crê no nosso Deus, né? Ficar com ciúme, né? E o contrário, os crentes é que estão com ciúme deles. Por quê? Porque o Macedo, esses líderes religiosos, arrastam as pessoas para a lei de Moisés, que nem os judeus são mais obrigados. A lei é deles, e nem eles mais são obrigados a guardar essa lei. Porque essa lei já foi cumprida na cruz e Deus transformou em 2 coisas só. O quê? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Quer cumprir toda a lei de Moisés? Faça essas duas coisas. Pronto, você cumpriu toda a lei. Foi Jesus que disse isso. Nesses 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Aí qual, Jesus? Esses 2 aqui, ó. Amarás a Deus. Claro, pra você amar o próximo, você tem que conhecer a Deus primeiro, senão você não ama ninguém, nem a você mesmo, né? Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, disse o Senhor Jesus. Dessas 2 coisas, Jesus disse, depende a lei e os profetas. Tá vendo tudo? Tá vendo? E você aí em lavamentos, cerimônias, querendo dar seu dinheiro todo em altar. Que altar? Aquilo é um picadeiro. Pois é. Então o Senhor Jesus disse, quando quiseres falar com Deus, fecha a porta do seu quarto, fala com Deus em secreto, né? Não precisa nem ser no meio de uma multidão. Que Deus que ouve. O quê? Que Deus que ouve. É só o que faltava. Aquele que fez o ouvido não ouvia, né? Aquele que fez os olhos não vê. É só o que faltava. Que Deus, Jesus dizendo, ó. Pronto, não precisa nem se ler Bíblia, não precisa se ler mais nada. Pegue só essa palavra que Jesus está dizendo, esse conselho, ó. Quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu há 2000 anos atrás, mas ressuscitou. E não ressuscitou no 3º dia, não, no domingo, não. Ressuscitou na sexta mesmo. Ele apareceu no domingo. Você que é adventista no 7º dia aí deve estar decepcionado de saber disso. Guardando o sábado. Dia do Senhor. Dia do sábado é tão importante que Jesus ressuscitou no mesmo dia, sexta-feira. Você pensa que ele ficou morto lá? E depois que ele disse está consumado, ele foi para onde? Foi passear? Foi no baile funk? Ele estava passeando? Ele foi lá em Jerusalém passear, né? Foi lá em Fernando de Noronha tomar um banhozinho aqui, depois eu apareço. Esse Jesus vivo e verdadeiro, ele disse, né, que quando você quiser falar com Deus, feche a porta do seu quarto, fale com Deus em secreto, que Deus que ouve em secreto, ele vai lhe responder. Se você tem alguma dúvida disso, se você está tão fanatizado por esse sistema religioso aqui do planeta Terra, por esses líderes religiosos que estão lhe enganando há 1, 2, 10, 20, 30 anos, enganou a sua avó, sua tataravó, enganou os seus antepassados, enganou. Se você está enganado por essa gente ainda, ouça o que o Senhor Jesus está dizendo. Está na Bíblia dele, do pastor, do padre. Aonde tiver uma Bíblia está escrito isso. Foi o Senhor Jesus Cristo, esse que há 2000 anos atrás morreu, ressuscitou na sexta-feira, apareceu no domingo e depois apareceu para todo mundo, subiu aos céus e agora está em espírito e em verdade dentro de você neste exato momento, em 30 de junho de 2020. Está agora aí nesse exato instante dentro de você. Foi ele quem disse isso. Quando quiseres falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta do seu quarto. Ele está querendo dizer a você, você que está num presídio, pode falar comigo. Você que está aí no leito de dor, você pode falar comigo. Você que está aí desesperado, você pode falar comigo. Você que está aí em depressão, querendo se matar, não sabe o que fazer, você fala comigo. Você falou com o médico, já falou com o psicólogo, já falou com tanta gente, fala comigo. Invoca-me que eu te responderei. É esse mesmo. Se você tem dúvida disso, então eu vou lhe dar o número do celular de Jesus para você falar com ele. Sabe qual é o número dele? É o nome dele mesmo. Quando você fechar os olhos e disser em nome de Jesus, ele já está te ouvindo. Então ele não vai só te ouvir. Ele disse que Deus que ouve em secreto lhe responderá também. Aí você vai ter resposta. Você, não foi Macedo, não foi os enganadores que oraram, que pediram nada. É o quem não chora não mama, né? Por você, foi você mesmo que se dirigiu. Você não é mais dependente de Macedo, de padre, de papa, de guru, de ninguém. Ele está dentro de você. Você tem acesso a ele a hora que você quiser. Até agora mesmo,
neste exato momento. Então, meu amigo, receba a palavra da graça de Deus. É essa a palavra da liberdade, é essa a palavra do amor. É por isso que os líderes religiosos nos odeiam. É por isso que eles nos chamam de caídos, de ex, disso e aquilo. E tem um monte que estão cegos também, que são mandados por eles, para vir aqui no canal. São jovens, obreiros, membros. Vem aqui chamar a gente de mensageiro do diabo. Eles dizem que nós somos mensageiros do diabo, nós que estamos falando isso para eles. Mas aqueles que estão explorando eles, mandando eles dar casa, carro, o dinheiro da poupança, o leite do próprio filho, dar tudo ali para eles, esses não, esses são ungidos do Senhor, esses são homens de Deus, homens que me salvaram no dia que eu entrei no templo de Malandrão. Esses são homens de Deus, esses que estão vendendo semente de feijão a R$1.000. Esse é o ungido do Senhor. Eu pego até a toalhinha com o suor dele. Ele adora ser idolatrado. Ele diz, não, a glória é para Jesus. Mentira, ele gosta. Aquele negócio de mãozinha, todo mundo abraçando, pegando. Imagina os apóstolos tudo vendo isso, olhando para a cara de um sem vergonha desse, o apóstolo Pedro. Já pensou os discípulos estar aqui agora, assistir uma reunião dessa? Todos os 12 lá sentados, inclusive o apóstolo Paulo, olhando uma coisa dessa, Digo lá, vem aqui, filhinha, vem aqui, minha ovelhinha, É a ovelhinha dele, tá vendo o que ele tá dizendo? Não é a ovelha de Jesus. São os picaretas mesmo, E essas pessoas iludidas, Sabe quando essas pessoas estão aqui nos comentários falando? É porque elas sabem que é verdade, aquilo irrita elas saberem que elas estão ouvindo a verdade. Então, como elas ficam muito irritadas, o que elas fazem? Elas vêm aqui nos nossos comentários e dizem que a gente é mensageiro do diabo. Mas no fundo, é porque elas sabem que é verdade. Ninguém pode nada contra a verdade. Então, ouça o que o Senhor Jesus Cristo disse. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E lembre-se que o Macedo, toda vez, não só ele, quando eu falo ele, eu estou falando todos os líderes religiosos que estão atuando no Brasil e no mundo, evangélico. De evangélico não tem nada, são empresários, são charlatões da fé. Todos esses, quando eles se verem acuados, pode ver, eles se verem acuados, o que eles fazem? Começa a pregar Apocalipse. Começa a ameaçar você, tocar o terror. Cuidado com a sua alma. Se você morrer agora, para onde vai a sua alma? Inclusive ele está falando agora com o povo aí da África, o povo de Angola, Porque lá a casa dele caiu, Os pastores lá, os bispos atuais não aguentam mais tanto sofrimento, escravidão e agora resolveram reformar a igreja. Não querem mais submeter ao Gonçalves. E veja, o couro tá comendo lá, ele não tirou o Gonçalves. O Gonçalves continua lá, já era para ter saído de lá há tempo. Ele continua lá. Por que ele continua lá? Porque ele é o dono da igreja também. É isso que vocês têm que entender, angolanos. Ele não é um bispo, ele é o dono da igreja, junto com o Macedo. Foi eles que começaram essa seita. Eu falo igreja para você entender, mas isso não é igreja. Eu falo igreja porque você está acostumado a falar igreja, mas isso não é igreja. Isso é uma seita, isso é uma empresa. Você ama eles, está apaixonado por eles, você vê eles como Deus, como o próprio homens ungidos de Deus, mas não são. Acorda, ó tu que dorme. Eles não são. E ele não, o falso profeta, ele não vai vir dizendo que é o diabo, nem vai vir dizendo que não é de Deus. Ele vai dizer que é de Deus, que é homem de Deus, entendeu? Mas as atitudes dele, o sofrimento que está os obreiros, os membros, os jovens, os evangelistas há anos. Não é uma pessoa que entrou agora, não, há anos. Que você que é obreiro, você sabe o que você sofre. Você sabe a pressão que você sofre. Você pastor, esposa de pastor, você sabe que se você não estiver lá em cima da pirâmide, como outros grandões que estão lá perto deles, você vai sofrer. E você está sofrendo. Por isso que todos querem correr para chegar lá em cima da pirâmide. Para parar de sofrer, entre aspas, vai sofrer muito mais, que vai ser muito mais cobrado. Então, meu amigo, saia desse sistema religioso. Se você quiser, se você não quiser,
Você pode continuar aí dentro. Salvo você está, porque você é o filho de Deus. Jesus morreu na cruz por você, já pagou os seus pecados. Você não deve mais nada, a sua salvação está garantida. Porém, aqui nessa terra, enquanto você viver num corpo de carne e osso físico, você vai ser escravo deles. Até você sair desse planeta, você vai ser escravo deles. E a palavra da graça não é para salvar você de inferno, de diabo, de pecado, de nada disso. Porque tudo isso o Senhor Jesus Cristo já fez há 2000 anos atrás. A palavra da graça é para salvar, libertar você deles, dos cães gulosos. Por isso que o apóstolo Paulo disse, salvando aos que creem. Meu Deus, como é que eu vou salvar uma pessoa que já crê? Se ela já crê em Deus, mas não é salvar de salvação eterna, não. É salvar dos lobos vorazes. É salvar da mentira, do engano. Porque quando você ouve a palavra da graça, você cresce. Você crescendo, você jamais vai estar por aí pegando rosa ungida, tomando banho de sal grosso, que você não é mais criancinha. Você é uma pessoa que tem entendimento, que está crescendo em Deus, no amor e na graça de Deus. Você está crescendo, você está observando as coisas espirituais, você está conhecendo o reino de Deus. Você sabe que o reino de Deus não tem nada a ver com isso mais. Então você não, jamais ninguém vai dar uma rosinha ungida para você, um vidinho de óleo, nunca. Você pode até ser educado com a pessoa, falar assim, não, fulano, esse óleo aí que você está me dando, tá bom esse óleo? Esse óleo tá limpinho? Tá bom, então me dá aqui que eu vou levar, colocar na salada lá em casa. É a única coisa que vai precisar. Porque se essas bugigangas que eles estão dando há anos às pessoas fossem mesmo abençoadas, eu garanto para você que eles não dariam para vocês. Se isso aí desse sorte para vocês, abençoasse alguma coisa, é ruim deles dar para vocês, eles ficavam para eles. Aliás, a mansão do Macedo não cabia mais, né? De tanta bugiganga, cajadinho, semente não sei de quê, toalhinha, chavezinha ungida, e não tinha nem onde dormir mais. A mansão dele estaria lotada dessas coisas. Claro, se isso abençoasse alguém, ele não estaria dando para vocês, porque eles vivem na ganância. Então, meu amigo, se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal. Se você quiser vir aqui fazer seus comentários também, ou você não concorda também, vem aqui também. Aqui você é livre, o canal tá aberto aqui, ó. Os comentários tá aberto. Agora vá no do Macedo para você ver se está aberto. Não está lá não, porque lá é o ditador, ele quer falar, você tem que ouvir e aceitar o que ele está falando. Aqui não. Aqui você pode falar. Se você só não pode dar palavrão, né? Porque aí tem outras pessoas aí, mas o resto você pode ficar à vontade, você pode discordar à vontade, tá bom? Se você acha que está certo, que está errado, você aqui é livre, porque você é um filho de Deus, pedra viva, luz do mundo, bom perfume de Cristo e mais que vencedor. Um grande abraço a todos e até a próxima.